Gravação iniciada. Gravação iniciada. Presidente, está registrando esse como 14 horas, parte 1. Esse foi a parte da manhã, 14 horas, parte 1. Então, ainda é 9 horas, parte 3. Agora começa 14 horas, parte 1. Isso. Perfeito. Doutor Rodrigo, isso que foi falado Sim. Agora é para sair na gravação ou eu encerro e começo outra? Não, pode deixar. Tá ok. Muito agora começar a 88, doutora Vanessa. A votação no período da tarde, esse dia 17/3, 14h58, vamos começar pelas citações orais. Item 88, doutora Vanessa. Eu enviei por e-mail, presidente, para todos. Recorrente Fazenda. Endereçado Vertive. Poderia chamar o patrono, por favor? Ok, farei a convocação. Item 88 da pauta, Josiane Caldas. Seu processo será agendado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Salve, melhor juízo, é matéria conhecida, suma. Mas tem questão de não conhecimento, né? Presidente, o senhor está sem som. Doutor Giancarlo, boa tarde. Boa tarde. Consegue nos ouvir? Então, item 88, recorrente Fazenda. Interessado, Vertive Tecnologia, relator doutora Vanessa. Doutora Vanessa com a palavra. Ok. Então, aqui trata-se de um recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 3402004245, que não conheceu do recurso de ofício, né? Deixa eu... Só um pouquinho, presidente, que trancou aqui no arquivo. Como? Trancou meu arquivo aqui, só um minutinho. Aqui. Então, aqui eu transcrevo a ementa do julgado, né, que aplicou súmula CARF número 103, para não conhecer do recurso de ofício por superar o valor de alçada. Interpostos embargos da Fazenda, os mesmos foram rejeitados. Não resignada, a Fazenda interpõe um recurso especial, suscitando divergência com relação à necessidade de inclusão do valor dos juros moratórios para a verificação do limite de alçada para a interposição do recurso de ofício. Trouxe os paradigmas. Em sede de despacho em agravo, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda, né, sendo considerado como válido apenas o paradigma 102.48.891. O contribuinte apresentou contrarrazões, postulando preliminarmente o não conhecimento do recurso e no mérito negativa de provimento. É o relatório. Doutor, tem 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. Longe de tomar esses 15 minutos, eu vi que a pauta está bem cheia hoje. Eu só queria fazer alguns comentários muito breves sobre o caso, que é bem simples. A gente está tratando, então, do limite de alçada, da forma de cálculo do limite de alçada para conhecimento do recurso de ofício. E o primeiro ponto a ser destacado é que, em relação ao paradigma que foi acatado em sede de agravo, ele não possui similitude fática com a discussão da mesma forma, uma vez que, nesse paradigma, apesar do trecho destacado no recurso especial da Procuradoria faça parecer
que foram computados juros no cálculo do limite de alçada do recurso de ofício não foi o caso. Quando se faz uma análise mais detalhada do paradigma, fica claro que foi considerado tão somente o valor de principal e multa, como deve ser, para fins desse cálculo, tanto que o recurso, nesse caso, sequer foi conhecido, o paradigma que foi utilizado e que foi reconhecido em sede de agravo. Esse é o primeiro ponto, e ainda que o acórdão, né, o acórdão paradigma do recurso especial da Fazenda não seja válido, no mérito tampouco prospera o argumento fazendário. Essa discussão é conhecida e a previsão legal é muito clara da portaria MF 63 de 2017, vigente à época do recurso, de que para fins de cálculo do valor de alçada do recurso de ofício deve ser considerado não somente os tributos e encargos de multa, até por uma questão de isonomia, né? Porque se você considerar juros atualizados no limite de alçada, você abre margem para que um recurso de ofício fique parado por anos e anos e anos até que ele seja passível de conhecimento em razão da atualização decorrente dos juros de mora. Então, a Fazenda argumenta ainda que essa aplicação dos juros seria baseada no artigo 161 do Código Tributário Nacional, que também não tem relação com isso, porque a gente está falando de uma norma processual, e o artigo 161 do CTN está falando de outra questão. Né? Ele trata da aplicação de juros de mora sobre valores de crédito não integralmente pago no vencimento, não é o caso de um tributo exonerado. Então, são resumidamente essas as razões. A recorrente pugna novamente, então, pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda e, no mérito, pelo seu não provimento. Obrigado pelo tempo de vocês. Boa tarde a todos. Palavra, relatora. Ok, então, presidente, eu começo pela admissibilidade, dizendo que não estou admitindo o recurso da Fazenda Nacional. Em sede de contrarrazões, o sujeito passivo sustenta a impossibilidade de ser conhecido o recurso. Então, alega que o acórdão paradigma 102.48.891, com relação ao qual foi reconhecida a divergência em sede de despacho em agravo, também tratou da análise do limite de alçada para interposição do recurso de ofício, sendo que, assim como no caso em análise, os jogadores não conheceram do recurso, então o resultado foi convergente. A demonstração da divergência pelo recurso especial da Fazenda Nacional limitou-se ao único parágrafo do acórdão paradigma, no qual diz que, mesmo se fossem considerados os juros, o valor do crédito exonerado seria inferior ao valor de alçada para interposição do recurso de ofício. Então, ocorre que o acórdão paradigma, primeiramente, afirma que o valor do limite do crédito tributário exonerado compreende tributo e multa, para em seguida afirmar que o valor exonerado é inferior ao limite, ainda que se fossem considerados tributo, multa e juros. Então, a Fazenda não cumpriu o requisito da demonstração da divergência. No confronto dos acórdãos recorrido e o paradigma, entende-se existir razão ao contribuinte pela inexistência da divergência jurisprudencial, explicando que o acórdão indicado pela Fazenda não se presta à comprovação do dissídio. Nesse sentido, foi o despacho de 24 de novembro de 2017, se não me engano, de lavra do doutor Andrada, que negou seguimento ao apelo especial, né? Porque eu transcrevi aqui o que diz o despacho, não vou ler. Assim, tendo em vista que os acordos recorrido e o paradigma não apresentaram resultados divergentes com relação à interpretação da mesma norma e da análise da situação prática, mas sim convergiram no sentido de não conhecer do recurso de ofício e do seu teor de considerar no cálculo somente o tributo e os encargos de multa. Então, eu estou não conhecendo o recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Garcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora. Doutora Érica. Acompanhe a relatora. Também vai acompanhar a relatora, então o recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Muito obrigado, bom trabalho para vocês aí. Obrigado, Jean. Próximo é o item 90.
Valcir, item 90. Pode chamar de advogado, por favor. Somente acompanhamento. Item 90 da causa, doutora Rosa, no seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Desculpa, tá dando um erro aqui, eu não tô conseguindo abrir o arquivo do Valcir. Alguém está com o mesmo problema? Também não estou conseguindo. O doc está sendo usado no momento. Isso. Tente novamente mais tarde. Está fechado seu microfone. Por favor, vamos fazer de fevereiro. Achar na pauta ok. de fevereiro, que é mais fácil. Doutora Rosa, Boa boa tarde. tarde. Seu acompanhamento, né? Isso, exatamente. Fica para lá, doutor Valcir. Recorrentes, eleva alimentos e fazenda. Eu fui fazer uma pequena alteração no arquivo da Eleva, que eu já tinha postado na pasta T, e o meu computador travou aqui. Então, solicito aos colegas que verifiquem o voto do mês de fevereiro, porque no mês de fevereiro eu fiz a leitura do relatório, fizemos a votação, e ficou com vistas para a conselheira doutora Tatiana. Ela tinha dúvida em relação à questão do crédito presumido. Então, ficou assim consignada a decisão. Vista para a conselheira Tatiana, prometida em vista coletiva, o relator votou por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por negar-lhe provimento. Julgamento concluído e proclamado quanto ao recurso especial da Fazenda Nacional para, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, para negar-lhe provimento. O relator votou também por conhecer do recurso especial do contribuinte e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial. Divergiu o conselheiro Dr. Andrada, o qual negou o provimento ao recurso. Neste ponto, o pedido de vista. Tá ruim a pasta T, até para abrir esse teu arquivo, está demorando minutos. Visa para quem? Tatiana. Oi, desculpa só um momentinho que tá muito Pode lento fazer a aqui. vista. Alento. Enquanto estão abrindo, presidente, Demorando demais essa parte dele. enquanto estão abrindo a título de organização e eficiência, eu pergunto, são 3 os assuntos que ainda estão pendentes de julgamento. É o direito de crédito do PIS sobre despesa com frete para remessa de produto, para centro de distribuição. Doutor Valcir entendeu que isso dá crédito, doutor Andrade entendeu que não. O direito de utilização ao crédito presumido do artigo 8º, doutor Andrade entendeu que não pode compensar, doutor Andrade e o doutor Valcir também. Finalmente, compensação de ofício realizada pela fiscalização. Ambos negaram provimento, tá certo? Perfeito. Então, Excelente resumo. exato. Aí todo mundo já sabe o que votar. Aí a doutora Tatiana está vendo aqui, principalmente em número 2. Foi o que ela disse que estava pendente, eu anotei do mês passado, para ser rápido, só isso. Obrigada, doutor Luiz. Bom, em relação ao recurso especial da Fazenda, que se refere-se àquela discussão sobre a possibilidade ou não do cômputo, né, das receitas financeiras na receita bruta total para efeito de rateio proporcional dos créditos em regime da não cumulatividade das contribuições, Doutora Tatiana, esse resultado já foi programado votamos, na Fazenda. é que eu acompanho o A Fazenda relator. está programada. É de unanimidade, Em relação, então, ao recurso do contribuinte, desculpa, é que a gente acaba analisando tudo porque a gente esquece, viu? Desculpa. Em relação ao recurso do contribuinte, despesas com frete na remessa de produtos para o centro de distribuição, né? Eu acompanho o relator. Em relação à utilização do crédito presumido, né? De que trata o artigo 8º da Lei 10.925, tem um acordo que 9303.010
814, que eu e a Érica, a gente ficou vencida, né? Mas, assim, estudando melhor, eu vou mudar meu voto para acompanhar o relator, tá? Nesse sentido. Então, para negar provimento nessa parte, né? Em relação à compensação de ofício realizada pela fiscalização, eu entendo ainda que não há como se compensar de ofício, né? O objeto do pedido de ressarcimento ou de restituição com novos débitos, os novos débitos podem ser questionáveis ainda pelo contribuinte. Somente assim, atentando que eu tinha pedido visto, porque está sendo discutido, inclusive no STF, a possibilidade de retenção desse crédito objeto de pedido de restituição deferido com débitos apontados pela Receita, né? Então, assim, há muita discussão em torno desse assunto, porque inclusive há uma previsão de decreto, mas nessa parte de pedido de restituição, então, eu ainda continuo com o meu entendimento, mas eu estou estudando, tá? A evolução desse assunto. Então, presidente, em relação ao recurso do contribuinte, eu dou provimento parcial. Então, divergindo do relator somente uma parte. Doutor Luiz. Bom, presidente, eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada sem maiores delongas, é matéria conhecida. Apenas com relação à compensação de ofício, eu quero registrar que não faz sentido o devedor indicar qual dos dois débitos que ele tem para com o mesmo credor ele quer compensar. Na verdade, o credor ele vai sempre dar quitação do débito que mais antigo, o menos discutível. Senão, o que vai acontecer é o credor tendo que correr atrás do prazo de prescrição, coisa que ele é o credor. É como eu penso, presidente. Acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrada. As outras matérias já são conhecidas. Doutor Jorge. Acompanho a divergência, presidente. Nós já votamos essa questão da compensação aí em não cumulatividade. A outra também é a questão de produtos acabados entre estabelecimentos das filiais. Então, acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrade. Negando o recurso do contribuinte. Doutora Érica. Aqui nas 3 matérias aqui, eu também tive a oportunidade de estudar, porque eu tive até um processo também da Lei 2.350, né, da questão do dia 1º de 2011. Nesse caso aqui também, eu verificando que, né, até verificando aqui nos autos, e depois de ter feito um outro processo sobre isso, eu estudei realmente quando os fatos geradores aqui no caso é de 2007, né, e a lei é a partir do dia 1º de janeiro de 2011, né, então aí eu concordo aqui com o relator. E quanto a outra questão aqui, que é da compensação de ofício, eu acompanho a divergência da doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Acompanho a divergência aberta pelo doutor André. Então, o resultado ficou o seguinte. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso da Fazenda. E por maioria, né? Foi qualidade. Mas ficou, Andrada, a qualidade. Eu acho que vai ter que separar os itens. Teve item que foi qualidade e teve matéria que foi unanimidade. Tem que separar isso. E como resumir, doutor Luiz, por favor? Tenho sim, senhor presidente. Eu dividi o recurso do sujeito passivo em 3 matérias. Então, vamos por matéria. Com relação ao recurso do sujeito passivo, conhecido por unanimidade de votos, e no mérito. Com relação à matéria, direito ao crédito do PIS sobre despesas com frete na remessa de produtos para centros de distribuição, por voto de qualidade, foi negado provimento ao recurso, vencidos o relator, doutora Tatiana, doutora Érica e doutora Vanessa.
Trata-se de restituição, recompensação, né, e não auto de infração. Segunda matéria, direito à utilização do crédito presumido, de que trata o artigo 8º da Lei 10.925 de 2001, antes de 2011. Por unanimidade de votos, negado provimento. Matéria número 3, compensação de ofício realizada pela fiscalização. Por maioria de votos, negado provimento, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que deram provimento. Perfeito. Voto vencedor, doutor. Presidente, com relação à compensação de ofício, eu acompanhei o relator. Senhora, me desculpa, doutora Vanessa, vencidas somente doutora Tatiana e doutora Érica. Perdão. Com relação à terceira matéria, por maioria de votos, negado provimento, vencidas doutora Tatiana e doutora Érica. Perdão, doutora Vanessa, me perdi. Doutor Andrade, voto vencedor por a parte vencida. É despesa com frete, perfeito. Próximo item 91, doutor Andrada. Foi retirado de pauta por solicitação do relator. Item 94, de minha relatoria. Tainá, pode chamar a doutora Camila. Ok, presidente. Item 94 da pauta do por cartas. Seu processo será enviado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Perdão, presidente, eu estava anotando, pode repetir o número da pauta? Item 92. Item 92 da pauta, recorrente fazenda interessado em mineração Maraca. Ou Maraçá, não sei, que não tem uns... Vocês viram assim esse programa. Boa tarde. É o item 94, não 92 não, Rodrigo. 94, isso. Recorrente fazenda interessado em borrachas Vipal Nordeste. Está na pasta. Eu não localizei na pasta aqui, presidente. 94. Está na pasta. Está na pasta de março, ô Jorge, você deve estar em fevereiro. Ah, é verdade. Obrigado. Relatório. Trata de recursos especiais de divergência interposto pela Fazenda e pelo contribuinte. Contra acordo 3401-004-362, proferido pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara, com a seguinte emenda. A emenda. Antes haviam sido após embargos de declaração tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte, sendo que esses últimos foram rejeitados. Os embargos da PGFN foram admitidos, no que tange ao juros tributos de ofício. O seu recurso especial, ao qual foi dado seguimento, a PGFN contesta, em caráter geral, a adoção para fins de creditamento na apuração de PIS/COFINS não cumulativas,
de conceito de insumo mais amplo do que a legislação do IPI, a ponto aproximado do IRPJ, alegando ainda ser os incorridos com serviços de remoção de registros industriais, até mesmo alheios, posteriores ao processo produtivo. Defende ainda que, para aproveitamento de créditos extemporâneos, necessário se fazer a retificação dos DACOM e do STF, do período que se referem. O contribuinte apresentou contrarrazões, contestando, em caráter preliminar, o conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática. Esse é um recurso especial, novidade de segmento, decisão contra a qual interpôs agravo, qual foi rejeitado. É o relatório. Eu estou de 15 minutos. Muito boa tarde, senhor conselheiro presidente, demais conselheiros. Eu vim aqui ocupar a tribuna, não somente para reforçar as razões da hora recorrida, o rachas Vipal, em função da total ausência por parte do recurso da Fazenda Nacional no que tange a comprovação da divergência jurisprudencial e ausência de comprovação de similitude fática no que diz respeito aos acórdãos paradigmas. O caso em específico, senhores conselheiros, diz respeito à observância por parte da turma de origem do conceito atualizado de insumo, tendo em vista o recurso repetitivo do STJ. Analisando o caso em específico, a turma entendeu que todas as despesas incorridas pela empresa e os investimentos, especialmente no que diz respeito à estação de tratamento de água, esgoto, efluentes, compostagem, central de resíduos, descargas de óleo de bomba, estação de tratamento de efluentes, todos esses ativos que foram direcionados a essas despesas que foram incorridas pela empresa, todas elas estão diretamente relacionadas ao processo produtivo. Isso porque, diante da atividade que exerce a hora recorrida, existe uma série de obrigações na legislação ambiental que ela deve observar. E, em função disso, a turma entendeu, de acordo com a prova que foi exaustivamente trazida ao processo, laudo apresentado pela empresa, com toda a descrição da atividade dela e a legislação que ela está obrigada, entendeu a turma de que deveria se dar, de acordo com essa nova modalidade de interpretação do conceito de insumo para fins de acreditamento de PIS e COFINS, o precedente do recurso repetitivo lá no STJ. No que diz respeito ao recurso fazendário, ele não traz essa moderna atualização do conceito de insumo. Ele ainda busca, de acordo com os precedentes que ele junta no processo, aquela equiparação que existia do conceito de insumo para fins de acreditamento de IPI. Então, completamente acórdãos defasados, não condizentes com a realidade em que foi proferido o julgamento da turma, e até mesmo no que diz respeito à similitude fática, não há, por parte do ente fazendário, uma descrição analítica do acórdão paradigma e estabelecendo um cotejo analítico, então, entre o acórdão paradigma e o acórdão hora recorrido. Por essas razões, entende que a recorrida que não reúne condições sequer de admissibilidade o recurso proposto. E no que diz respeito ao fato em si, ao mérito da causa, como eu já disse, na turma foi analisado com profundidade todos os quesitos trazidos pela glosa ou pelo auto de infração trazidos pela Receita Federal, e a turma entendeu que, no que diz respeito às despesas, ao ativo mobilizado que foi empregado pela empresa, todos esses valores que foram apresentados pela empresa estão condizentes com a atividade dela e com as obrigações, especialmente obrigações de índole ambiental para fins de manutenção da atividade da empresa. Outro ponto que parece também ratificação
por parte das razões da hora recorrida, é no que diz respeito a aproveitamento dos créditos extemporâneos. Essa colenda turma superior já há bastante tempo sedimentou a orientação de que o contribuinte tem 5 anos para revisar todas as suas apurações e lançar os valores que entende devidos, razão pela qual, também no que diz respeito a essa determinação, essa defesa da hora recorrente de que o contribuinte deveria retificar todas as suas obrigações acessórias para daí sim constituir o seu crédito, isso aí não diz respeito a também essa moderna jurisprudência que o Conselho vem seguindo, né, de que os créditos temporâneos podem sim ser lançados de forma autônoma pelo contribuinte, não sendo necessário as retificações dessas obrigações acessórias, como vem exigindo tanto a Receita Federal de origem, como também a Procuradoria na defesa dos interesses do recurso ora proposto. Razão pela qual, senhor presidente, peço a manutenção do acordo e o improvimento dos recursos da Fazenda. Muito obrigado. Obrigado, doutor. No mérito, a gente tem duas matérias. Uma já está ultrapassada, com o de insumo. Vou resumir aqui que eu estou com dificuldade na voz. Conselho de insumo. E eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte. Em relação ao item 2, necessidade de retificação da conta da CTF para aproveitamento de créditos extemporâneos, vejamos o que diz o termo de verificação fiscal. Mediante análise da planilha de detalhamento do crédito por nota fiscal, verificou que o contribuinte computou na base de cálculo da apuração do crédito, em março de 2011, notas fiscais de aquisições de matérias de manutenção referentes ao período de 1/7 de 2008 a 1/2 de 2011, no valor de 4.761.000. Item por ele denominado crédito extemporâneo de manutenção. Conforme disposto no parágrafo 1º, artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833, a regra para aproveitamento de crédito no regime não cumulativo deve ser apurada por via da aplicação da alíquota do tributo sobre o valor de bens adquiridos no mês. Ou seja, por fim no cálculo dos créditos respectivos períodos de apuração, tendo em vista que a análise das despesas naturezas do crédito possam ser aferidas dentro do período específico do crédito. Portanto, não há amparo legal na legislação do PIS/COFINS para aproveitamento extemporâneo do crédito. O que eu acabo de transcrever, eu até aceito o aproveitamento extemporâneo. Mas nesse caso aqui, não foi comprovado pelo contribuinte de outra forma. A Receita também aceita outras formas. Eu estou usando aqui o voto do Dr. Jorge Locke Freire, de 11/11/2019. Vou ler a emenda aqui que vai ser suficiente. O aproveitamento de créditos extemporâneos, sistema não cumulativo de apuração das contribuições, requer que sejam observadas as normas editadas pela Receita Federal, as quais exigem retificação do demonstrativo de apuração da DACOM. Além disso, a Receita aceita outros modos, mas não foi trazido aqui esses outros modos. Sempre que forem apurados novos débitos ou créditos, aumentados ou reduzidos os valores informados na declaração original. Assim, os créditos temporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos que pertencem. Não necessariamente retificando, mas, nesse caso, vai acabar tendo que retificar porque tem que ser aquele período. A vista do exposto, vou dar provimento parcial recurso imposto pela Fazenda, somente para exigir a retificação de DACOM, e se for o caso do STF, para a utilização de créditos extemporâneos. Andrada. Presidente, eu tenho para mim o recurso especial da Fazenda não deve ser conhecido em relação à questão dos insumos. Porque
Porque esses insumos que estão em discussão aqui não foram concedidos créditos como insumos, foram concedidos créditos em razão de depreciação. Não é o inciso 2 do artigo 3º das leis, né? É o inciso 7, ou 6, que fala das máquinas, etc., né, das edificações, e esse crédito é em razão de depreciação, não é em razão do conceito de insumo. Então, eu abro divergência para não conhecer do recurso especial da Fazenda em relação ao conceito de insumos. Eu faço o seguinte, então, eu tinha feito um resumindo em cima, usando, porque eu não precisava sanidade somente a tese, né, a tese do conceito. Você tem razão mesmo, a gente evoluiu para não conhecer essa parte, então eu não vou conhecer realmente do recurso da Fazenda. Ok, presidente, em relação à retificação, o seu voto no sentido de que há necessidade de retificação, né? Aproveitamento temporário. Eu não estou conhecendo o recurso da Fazenda, parcialmente, vou conhecer somente em relação à retificação da cor do CTF, e na parte conhecida eu estou levando provimento. Salve aos juízes da parte conhecida está dando provimento. Perfeito, entendi. Aí, gente, vocês me desculpem, porque a hora que eu vi essa diferença entre depreciação e insumo aqui, eu fui pesquisar o recurso especial e não prestei atenção no voto do doutor Rodrigo. Aí, se alguém puder resumir, já que o doutor Rodrigo está com a garganta... Nosso presidente. Pode resumir, doutor Luiz. O doutor Rodrigo entende que é necessário comprovar que um crédito extemporâneo está sendo corretamente aproveitado em períodos posteriores. E até aceitaria, entende que a retificação da DACOM é a maneira. Numa situação especial, extraordinária, poderia ser atendido esse requisito de outra maneira, mas isso daí é a exceção. E que, no caso, sabendo que esse era a condição, não foi trazido aos autos essa retificação que comprova que aquele crédito não prescreveu, não foi utilizado em outro período, está corretamente impactando nos trimestres posteriores. Nesse caso, ele citou voto do doutor Jorge Freire. Certo, presidente? Muito obrigado, é esse exatamente o entendimento. Então, eu acompanho o relator na íntegra, por conhecer parcialmente do recurso e por dar provimento na parte conhecida. Doutora Tatiana. Bom, já uma matéria conhecida também, né? Eu abro divergência, porque eu acho que é possível, né, o aproveitamento do crédito extemporâneo, principalmente por conta das instruções da própria DACOM, né, e o anexo único do ato declaratório executivo COFINS 34/2010, que prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos nos registros, né, do PIS e da COFINS. Então, peço bem ao relator. Luiz. Eu acompanho na íntegra, presidente. Eu resumi seu voto porque já conhecia e concordo com ele. Controle, foi o doutor Jorge quem trouxe esse conceito aqui para o colegiado. Doutor Garcia, com o relatório. Doutor Jorge. Agora eu que vou pedir para o doutor Andrada, qual é o motivo para não conhecer, doutor Andrada, que foi genérico em relação ao conceito de insumos? A gente não estava aceitando isso? Não, a questão, Jorge, é que o que foi concedido na acordo recorrido não foi insumo propriamente dito, foi depreciação de alguns ativos mobilizados. Ok. Então não está ligado diretamente ao conceito de insumo. Tá, perfeito. Acompanhe o relator aí, presidente. Doutora Érica. Acompanhe a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência também. Então, o resultado final ficou Presidente, conhecido em parte por unanimidade de votos quanto à exigência da retificação da DACOM e da CTF. No mérito, por maioria de votos, dado provimento, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, que negaram provimento.
Correto, meus amigos? Correto, presidente? Correto, Luiz. Obrigado. Estou tentando ajudar aí na tua garganta, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Muito obrigado. Uma boa tarde, bom trabalho a vocês todos. Obrigado. Boa tarde. O item, doutor Andrade, item 96. Tá lá, pode chamar o patrono. Ok. Recorrentes, Jaguar Frangos e Comércio e Fazenda. A voz piorou por boa tarde. Doutora Joyce, seu processo será ligado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. O banco terminou os seus votos, se não me falha a memória, doutor Rodrigo. Tá. Para hoje terminaram. Doutora Joyce, consegue nos ouvir? Boa tarde, eu ouço bem. Boa tarde. Teremos item 96 da pauta. Doutor Andrade Márcio, Canuto Natal. Recorrentes, Jaguar Frangos, Indústria e Comércio e Fazenda. A palavra ao relator. Boa tarde, doutora Joyce. São dois recursos especiais da Fazenda e do contribuinte contra o Acordo 31.001.000.1807/24 de 2015. Eu transcrevi a emenda aí, uma emenda cumprida, né, que eu não vou ler. A divergência suscitada pela Fazenda Nacional refere-se ao direito ao crédito das contribuições nos gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, ou seja, está ligado ao conceito de insumos do seu alcance aos referidos itens. O recurso foi admitido. O contribuinte, em contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso especial fazendário e caso admitido que seja improvido. O contribuinte apresentou recurso especial visando discutir 3 itens: insumos, gastos com combustíveis, lubrificantes na frota, em veículos de transporte próprio, etc. E 2, insumos da parcela da produção do parceiro criador e 3, aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição. Foi negado seguimento a esse recurso, despacho do presidente da primeira Câmara da terceira sessão. Após a apresentação de agravo, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte em relação às seguintes matérias: gastos com combustíveis em veículos de frota própria utilizados no transporte de insumos e insumos da parcela de produção do parceiro criador. Em contrarrazões, a Fazenda pede o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, o não provimento. É o relatório, presidente. Doutor, tem 15 minutos. Muito obrigada, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros e demais presentes nessa sessão virtual de julgamento. Como bem exposto no relatório, a recorrente pleiteia pelo reconhecimento integral do direito creditório decorrente dos gastos com combustíveis utilizados no transporte de insumos dentro do processo produtivo e também dos gastos com a integralidade dos insumos fornecidos pela empresa aos parceiros criadores. E também pleiteia pela manutenção do direito creditório decorrente dos gastos com os produtos aplicados nas suas instalações para limpeza, desinfecção e controle de pragas, uma vez que essa matéria foi objeto de recurso especial por parte da Fazenda Nacional. Pois bem,
Com relação aos combustíveis para transporte de insumos, inicialmente é importante lembrar que em julgamento realizado em fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, decidiu que, para fins de creditamento do PIS e COFINS não cumulativo, deve-se levar em consideração a essencialidade e a relevância dos insumos para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Sendo assim, foi ampliada a possibilidade na tomada desses créditos e, dentre eles, estão os gastos com combustíveis para o transporte dos insumos. Para tanto, senhores, se me permitem compartilhar uma tela, somente para fins de ilustração disso que eu estou falando. Seria, em resumo, essas operações, que seria o transporte dos grãos até a fábrica de ração, da fábrica de ração até os aviários, da mesma forma, os pintinhos até os aviários e, por fim, dos aviários para o abatedouro. Inclusive, para realizar essas diversas etapas do processo produtivo, eu trouxe aqui uma pequena ilustração dos transportes. Cada um deles exige uma especialidade diferente. Nessa primeira imagem aqui à esquerda, seria um caminhão-baú para transporte dos pintinhos até os aviários. Ao lado direito, acima, seria um caminhão para transporte da ração, da fábrica de ração até os aviários, e essa última ilustração seria o caminhão já para transporte dos frangos pro abatedouro. Feita essa pequena ilustração, a partir de então, tem-se que tais créditos estão sendo revistos por este Conselho de Contribuintes e em muitos julgados tem sido observado a concessão desse direito, uma vez que eles são essenciais. Então, neste ponto, a recorrente justifica a necessidade de uniformização da jurisprudência com o fim de que seja autorizado o direito creditório em favor da recorrente. Já no que diz respeito aos insumos fornecidos aos parceiros criadores, a recorrente defende que a integralidade desses bens geram o direito ao crédito do PIS e COFINS, tanto na modalidade dos créditos básicos quanto na modalidade dos créditos presumidos. E, para tanto, é importante reiterar que o sistema da parceria avícola envolve a formalização de contratos que são onerosos entre a agroindústria e os parceiros criadores, com a divisão de atribuições e responsabilidades e com a consequente divisão dos resultados. Ou seja, cada uma das partes se obriga ao cumprimento de obrigações e investimentos iniciais para, ao final, então, repartir esse resultado sobre o total das aves vivas. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir licença também para ilustrar essa questão da parceria avícola. Então, aqui, nós temos a agroindústria, que é o caso da empresa recorrente, que ela tem, então, a obrigação de fornecer os animais, os pintinhos para os parceiros criadores, os insumos, correspondente à ração, medicamento, assistência técnica por parte dos veterinários, medicamentos, o transporte e também o material para fazer a higienização, desinfecção desses aviários. Em contrapartida, os produtores rurais fornecem as instalações, equipamentos para controle de energia, para aquecimento, resfriamento das granjas, o manejo e insumos correspondente à água, energia elétrica, para, ao final, então, eles repartirem o resultado dessa produção, objetivando, então, uma soma de esforços para fins de compartilhar esse resultado e reduzir os riscos. Então, aqui também tem uma pequena ilustração das obrigações que são atribuídas aos parceiros criadores, então, uma granja, as instalações para recebimento
da ração, ventilação para controle de temperatura, os geradores de energia. Em contrapartida, então, o parceiro proprietário é obrigado, então, ao fornecimento da ração, dos pintinhos, medicamentos, materiais para desinfecção e transporte. Portanto, senhores, não se trata de uma simples prestação de serviço, mas de uma atividade rural que leva à produção do insumo que vai ser utilizado na agroindústria, sendo possível, sim, caracterizar como sendo a fase agrícola para o processo produtivo da empresa recorrente. Então, por esses motivos, ela defende que a integralidade desses insumos fornecidos aos parceiros criadores compõe o seu custo de produção das aves e que serão destinados posteriormente à comercialização. Então, por isso, autorizaria a tomada desse crédito pleiteado. Por fim, no que diz respeito aos produtos utilizados na limpeza, desinfecção e controle das pragas, estes foram autorizados em acórdão proferido em sede do recurso voluntário sob o fundamento de que restou, sim, demonstrado que são utilizados para manter a biossegurança no processo produtivo e assegurar a conformidade em relação às normas da Anvisa e saúde pública, não merecendo, por isso, qualquer reparo. Além disso, foi anexado um laudo técnico apresentado pela empresa recorrente, que reiterou que esses insumos são aplicados nas fases do processo produtivo onde existe um risco maior de contaminação por micro-organismos, e por isso poderia comprometer toda a cadeia de segurança alimentar, o que reforça então a necessidade de manutenção desse crédito. Portanto, a recorrente pede, então, pela reforma do acórdão recorrido para fins de uniformização da jurisprudência para reconhecer a possibilidade do direito creditório com os combustíveis utilizados no transporte de insumos e também com a integralidade dos insumos fornecidos aos parceiros criadores no sistema de integração avícola. E também pede pelo improvimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, objetivando a integral manutenção do direito creditório já deferido e decorrido dos gastos com os produtos aplicados nos ambientes e instalações para limpeza, desinfecção e controle de pragas. Sendo esta, em resumo, senhores, a defesa da empresa, eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, relator. Eu estou conhecendo de ambos os recursos, eu estou afastando a alegação de que a alegação efetuada pelo contribuinte de que o recurso especial fazendário não deve ser conhecido por falta de demonstração da divergência. Eu entendo que foi demonstrada e avalizo o despacho de admissibilidade. E também entendo que não tem razão a Fazenda Nacional impedir o não conhecimento do recurso do contribuinte em face de sua adesão ao parcelamento, PERT. Conforme consta do próprio despacho de existência, elaborado pela equipe regional de parcelamento fazendário, a desistência foi parcial e não abrange as matérias objeto do recurso especial. Transcrevo aí o conceito de insumos que eu sempre transcrevo nos meus votos, popular, né, em linha com a decisão da STJ, e vou direto ao recurso especial da Fazenda, a questão meritória dele. A Fazenda refere-se a direito ao crédito das contribuições dos gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos. O acórdão recorrido, após avaliar o laudo técnico do processo produtivo da contribuinte, fez a seguinte manifestação, eu transcrevi aí, que os itens acima referidos, aplicados em ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas, enquadram-se no conceito de insumos para fins de acreditamento por serem inerentes à atividade da recorrente, essenciais ao seu processo produtivo e utilizados ainda que indiretamente. Entendo também, né, entendo também que a não aplicação dos insumos do processo, com a consequente ausência da etapa de limpeza, comprometeria a cadeia de segurança alimentar, inviabilizando a qualidade do produto final. Fecha as aspas. Essa interpretação está em consonância com o Conselho de Insumos e, dessa forma, nega o provimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Boa tarde, presidente da Fazenda. Podemos tocar primeiro da Fazenda. Presidente, acompanho... Tatiana. Desculpa, presidente. Acompanho o relator.
Com o relator, presidente. Luiz, doutor Belcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, nego-se o provimento ao recurso especial da Fazenda. Agora do contribuinte, doutora Andrada. Recurso especial do contribuinte. Primeiro item, gastos com combustíveis em veículos de frota própria utilizados no transporte de insumos. Esse transporte de insumos aqui não é o transporte de insumos na aquisição do insumo. É o transporte de insumos dentro da logística de produção da indústria, né, dos vários pontos de atividade industrial da empresa. Então, nesse caso aqui, eu entendo que cabe o direito ao crédito, né, entendo que esse combustível aqui é um insumo do processo produtivo e estou dando provimento ao recurso especial nesta matéria. Insumos da parcela de produção do parceiro criador. Aí eu transcrevo aí como que esse crédito foi indeferido no acordo recorrido, abre aspas, acordo recorrido. Como existe uma parcela das aves que cabe ao produtor integrado, tal parcela não constitui produção da pessoa jurídica, nem tampouco é destinada à venda pela pessoa jurídica. Trata-se de produção de terceiros e os insumos relativos a tal parcela são vinculados ao processo produtivo de terceiros. Apenas gera direito ao crédito a parcela própria do parceiro proprietário e os expêndios referentes aos pintainhos, ração e medicamentos utilizados proporcionalmente nessa parcela. Não existe previsão legal para conceder crédito das contribuições sobre insumos relativos à produção de terceiros. Esse foi, assim, basicamente o fundamento do acordo recorrido. Fecha aspas. A linha de defesa sustentada pelo contribuinte parte do princípio de que todos os gastos com esses insumos utilizados na produção de frangos pelo parceiro criador foram suportados financeiramente pela empresa. E assim a contribuinte explica o funcionamento da parceria. Então, abre aspas, explicando aí o funcionamento. Referido contrato prevê obrigações à recorrente em fornecer pintos de um dia, rações, medicamentos, assistência técnica e transporte. Enquanto ao produtor integrado cabe prestar serviços para a criação e terminação de aves, combustível para aquecimento, gás e energia, cama do aviário, manutenção de carreadores de acesso aos aviários, fornecer adequada estrutura de aviários, suportar o risco pela mortalidade dos animais. Pulando um trechinho, é imperioso lembrar, isso é contribuinte falando, é imperioso lembrar que os bens remetidos ao produtor integrado, medicamentos, rações e outros, retornam para a recorrente na forma de aves vivas. Por sua vez, são abatidas e o produto final é integralmente tributado pelo PIS/COFINS. Continua o contribuinte. Portanto, não se pode admitir a glosa dos créditos legítimos, pois trata-se de insumos de produção adquiridos pela recorrente para viabilizar a parceria rural, vez que os custos de tais bens foram integralmente suportados. Fecha aspas. Agora sou eu. Os incisos 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, obviamente, reconhecem que esses itens são insumos do processo produtivo do frango. Porém, o raciocínio de que ele arca integralmente com o custo desses insumos não é verdadeiro. Como ele mesmo disse, existe um contrato de parceria com o produtor rural no qual se prevê uma divisão de custos da produção. A título de exemplo, a empresa efetua o pagamento de toda a ração fornecida para a criação dos frangos. Mas, embora ele pague, o produtor rural também arca com esse custo ao disponibilizar outros dispêndios de forma isolada. Na verdade, existe implicitamente no contrato de parceria uma divisão de todos os custos proporcionalmente entre a empresa e o produtor rural. Obviamente, como os custos do produtor rural são menores, ele cabe uma proporção menor da produção. Portanto, entendo correta a interpretação dada pelo acordo correto que os créditos com esses insumos são proporcionais à parcela de produção que lhe cabe. Diante disposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte nesta matéria. Então, estou dando provimento parcial ao recurso contribuinte para reconhecer o crédito na aquisição de combustíveis utilizados na frota própria com o transporte de insumos entre os estabelecimentos fabris da empresa. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Andrada. Doutora Tatiana. Com o relator, presidente. Doutor Luiz.
Presidente, desculpa, tem um ponto aqui que eu precisaria discutir. Vamos lá. Com relação a produto, transporte de insumos, eu acompanho o relator, é óbvio, eu dou provimento ao recurso do sujeito passivo. Com relação ao transporte de produto vendido, também acompanho, porque não é nem frete na venda, nem insumo. Com relação à aquisição não sujeita ao pagamento matrizes, também acompanho. Agora, com relação ao crédito integral de insumos na produção do parceiro criador, eu ouvi com atenção o seu argumento e eu tenho um entendimento ligeiramente diferente, me permita colocar. A questão é que se a empresa estivesse arcando, inclusive com o local do parceiro criador, ela teria um crédito a mais a deduzir, que seria a depreciação da edificação. E ela não aproveita porque não é dela. Quem está arcando com isso é o parceiro criador. Ela teria um crédito a mais também a deduzir, que seria o da energia elétrica, que era o criador, e ela não deduz. O que ela está querendo deduzir é só o que ela pagou. E a menos que haja nos autos uma informação de que o parceiro ele paga um pedaço dessa ração, aí eu concordo que seja parcial. Mas o que o parceiro está pagando é somente aqueles gastos que não dão direito a crédito da empresa. Por que esse crédito que ela paga sozinha, por que esse insumo que ela paga sozinha só dá direito a um pedaço do crédito? Ela está pagando sozinha, é a ração. Então, me parece aí, doutor Andrada, que o crédito poderia ser integral, salvo eu não ter entendido alguma coisa. Eu peço que o senhor me esclareça, por favor. Como sempre, o doutor Luiz Eduardo é muito perspicaz, mas o raciocínio utilizado por ele, eu entendo esse raciocínio, acho até coerente, mas eu vou pensar nessa hipótese, porque eu realmente não tinha pensado por esse ângulo, mas vou manter meu voto, porque, só para deixar claro para todo mundo votar, o acordo recorrido reconheceu o crédito dos insumos adquiridos pela Jaguar Frangos, pelo contribuinte, nessa relação de parceria, na proporção da produção destinada a cada um. Ou seja, vamos supor que o Jaguar Frangos fique com 90% da produção de frango do parceiro, o parceiro fica com 10%. Então ele só vende 90% do frango, o resto do frango é do parceiro. Esse é o raciocínio. Ele compra, vamos supor, sei lá, medicamento, né, que é utilizado. Uma ração, um exemplo mais tranquilo. Ele compra 100% da ração. Se ele não está tributando 100% do frango, ele não pode ter 100% do frete, do crédito. Perfeito. É isso. Aí o acordo recorrido deu o crédito para ele somente dos 90%. A minha pergunta é, ele tributa 100%? Sim, pode falar, não entendi. A minha pergunta é, ele tributa 100% do frango vendido e depois repassa 10% para o meeiro, ou ele simplesmente vende 90% e tributa 90%? Na segunda situação, eu estou totalmente de acordo contigo e com a decisão recorrida. Porque se ele não tributou tudo, ele não tem direito a crédito de tudo, óbvio. Bom, eu tinha entendido assim. Eu não sei assim. Eu entendi que ela fica com 90% da produção, 6% da produção é do parceiro produtor, e ele dá a destinação. Mas essa eu não tenho absoluta certeza quanto a essa situação. Entendi. Eu entendi. Eu entendi, e nesse caso eu agradeço ao seu esclarecimento, e aí eu entendo sim. Aí ele está pagando os 10% de frango com um pedaço da sua energia e da sua depreciação. Aí faz todo sentido a regra de 3 que o senhor falou.
Presidente, feito esse esclarecimento, eu me dou por satisfeito. O senhor pode abrir a palavra para a patrona, mas eu agora compreendi a sua linha de raciocínio. Então está mudando o voto? Eu estou acompanhando o doutor Andrada depois do esclarecimento. Perfeito. Doutor Valcia? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutora Érica? Com o relator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator também, presidente, com os esclarecimentos. Para mim agora ficou mais. Esses processos eram muito comuns aqui quando tínhamos ainda citação oral, vocês Andrada lembra, vinha a Sadia, Perdigão, BR Foods, né, que é a nova empresa. Todas as empresas explicavam isso aí, que eles tinham parceiro, e na época a gente nem dava o insumo do insumo. Na época eu me lembro. Na época não chegávamos a esse nível de discussão, porque sendo insumo de insumo não era dado. Não era dado, a gente nem chegava nesse ponto. A gente dava ponto, a gente falava que o Henrique brincava, né? Se for assim, a gente vai dar o combustível, o vento das caravelas do Cabral. Que o vento impulsionou a caravela, e trouxe o vai levando até o fim, mas a gente não chegava nesse ponto, a gente não chegava no insumo, chegava só no insumo. Depois passou a dar um insumo e passou a ser pertinente essa discussão realmente. E eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso especial da Fazenda. Negou-se. E por... Isso foi por maioria? Unanimidade. Não, e por unanimidade de votos, também deu-se provimento parcial ao recurso especial do contribuinte para conhecer o crédito da aquisição de combustíveis utilizados na frota própria com transporte de insumos entre os estabelecimentos fabris da empresa. Obrigado, doutora Joyce. Obrigada, boa tarde. Próximo, Tainá, pode chamar o item 97. 97 já foi, né? Ok, presidente. Não. 97, foi não. 97, doutora Tatiana. Item 97 da pauta, doutor Germano, seu processo será enviado agora. Por favor, verificar a mensagem ativada no chat. Doutora Germana. Boa tarde. Boa tarde. Você consegue nos ouvir? Consigo sim. Tá, será somente um acompanhamento com vídeo, é isso? Exatamente. Então, recorrente Fazenda Nacional, interessado, vale aos sistemas automotivos. Doutor Andrade, relator. A palavra para o relator. O recurso especial da Fazenda Nacional contra em face do acordo 3301-004-392 de 21 de março de 2018, qual possui a seguinte emenda aí transcrita. A recurso especial fazendário surgiu-se em face das seguintes matérias: conceito de insumos, 2, contratação de serviço de mão de obra terceirizada e 3, armazenagem de insumos importados e fretes desses insumos. A admissibilidade do recurso especial, aprovado pela terceira Câmara da terceira sessão, deu seguimento parcial ao recurso somente para as matérias conceito de insumos e fretes desses insumos. Em contrarrazões, o contribuinte pede não conhecimento do recurso especial. É o relatório, presidente.
Doutor Luiz, tem um vídeo, o senhor pode passar para a gente? Nesse minuto, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Câmara Superior, o ilustre relator e os demais julgadores que compõem essa Câmara. O meu nome é Germana Barros, eu sou advogada da recorrida à empresa Valeo Sistemas Automotivos Limitada. Hoje será levado a julgamento o recurso especial interposto pela União de item de pauta 97. E o objeto do julgamento é o aproveitamento de crédito de PIS e COFINS sobre despesas como contratação de mão de obra temporária alocada na produção industrial, armazenagem de insumos importados no recinto alfandegário, frete dos insumos importados no recinto alfandegário até o estabelecimento da recorrida. Preliminarmente, eu gostaria de destacar que o STJ, no tema 779, ele já definiu o conceito de insumo, né? Definindo que é tudo aquilo que é considerado essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Partindo dessa conceituação, nesses autos, restou cabalmente demonstrado que a recorrida ela necessita contratar mão de obra terceirizada e especializada para trabalhar no seu setor produtivo, né? Então essa atividade ela é essencial e relevante para o desenvolvimento da atividade econômica e, portanto, ela se enquadra no conceito de insumo definido pelo STJ. Por outro lado, também, a recorrida demonstrou que ela importa insumos e que é imprescindível a armazenagem desses produtos no recinto alfandegário e, da mesma forma, esses produtos serão posteriormente fretados para o seu estabelecimento, onde se encontra localizada a sua produção industrial. Então, esse serviço de armazenagem e fretamento, ele é igualmente importante para a atividade da recorrida e ele também se enquadra no conceito de insumos já definido pelo STJ. Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STJ e também pela jurisprudência dessa colenda Câmara, requer que seja negado o provimento ao recurso especial da União e mantida a integralidade do acórdão. Agradeço a todos a atenção e desejo novamente uma boa tarde. Obrigada. Obrigado, doutor. Com a palavra, relator. Eu voltei lá, porque a doutora falou em mão de obra terceirizada aí, só que essa matéria não foi conhecida mesmo. Eu fui lá conferir para ver se tinha sido conhecida e eu teria errado, mas não, ela não foi conhecida mesmo. Só foi conhecido, admitido pelo presidente, a matéria conceito de insumos e fretes desses insumos. Presidente, eu estou encaminhando meu voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda. Em relação ao conceito de insumos, os paradigmas apresentados, eles contrariam a decisão do STJ, no RESP 1222170. Na data de sua admissibilidade, eles defendiam os paradigmas, entendiam aquele conceito de IPI, aquele conceito antigo de IPI, né? Aquelas instruções normativas estavam ultrapassadas. Em relação aos fretes, a gente está discutindo aqui nesse processo fretes pagos no transporte dos insumos do recinto alfandegário até o estabelecimento fabril do contribuinte. E o paradigma, ele cuida de tratamento do frete na transferência de produtos acabados. É outro tipo de frete. Então, eu entendo que não está comprovada a divergência para nenhum dos dois. E, diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional. Não conheci integralmente, né? Doutor Tatiana.
Com o relator, presidente. Doutor Luiz. Perdão, mas eu acho que essa é a primeira vez que esse colegiado trata a questão da temporaneidade do paradigma dessa maneira. Nós sempre conhecemos. O paradigma aplicava o IPI, aí a gente conhece. O paradigma do cliente, do contribuinte, aplica o conceito do IRPJ, a gente conhece. E aí, no mérito, aplica a decisão do STJ, porque ela não sendo transitada em julgado, não tem poder de vincular. Então, ela não é uma fonte vinculante do direito, ela é apenas uma jurisprudência persuasiva, em que pese nós adotarmos. Salvo melhor juízo, nós até o mês passado estávamos votando dessa maneira. Isso para mim é novo, esse não conhecimento. Doutor Luiz, eu acho que essa situação é relativamente nova, porque o RESP do STJ é relativamente recente, né? Porque, veja bem, o que está escrito, eu transcrevi aí no voto, o que está escrito no regimento interno, do parágrafo 12. Não servirá como paradigma o acórdão que na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar. Aí é o 2, né? Decisão definitiva do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. E a decisão é definitiva, você diz. Teoricamente, não se trataria de decisão definitiva. Isso eu coloquei no meu voto aí. Tá, entendi. Não sendo decisão definitiva, ela só é persuasiva. Perfeito, entendi o seu raciocínio. Mas eu coloquei aqui em relação à data da análise, né? Teria que ver a data da análise da admissibilidade. Não, até hoje a decisão não é definitiva, doutor Jorge, está dependendo de embargos. Só que em relação ao conceito de insumos, eu coloquei no voto. Em relação ao conceito de insumos, ela é definitiva porque os embargos não visam, tanto é que a PFN e a Fazenda, a Receita Federal, já soltaram parecer reconhecendo, né, que não aplicava a regra do IPI nem as ienes, né? Mas eu concordo. Mas sendo o parecer número 5, ele é muito específico. E ele não vincula a gente. Sim. Com todo respeito, presidente, eu peço vista, presidente. Me parece que essa situação é nova e nós íamos precisar de muito tempo para discutir esse conhecimento aqui. Vista, conselheiro Luiz Eduardo. Eu acho que eu posso propor uma alternativa para não entrar nessa questão, porque a preocupação do Dr. Luiz é em relação à definitividade. Mas não, eu tenho outra dúvida, doutor Andar, porque desculpa, porque teria que se ver primeiro se na data da admissibilidade já existia esse recurso repetitivo, creio que não. Não, isso não tem dúvida. Na data da análise já existia a decisão do STJ. Não... A questão fica do trânsito em julgado. A questão fica do trânsito em julgado. Ok. Agora, eu não sei se tem outros insumos dentro do conceito de insumos ou se é só esses fretes. Porque se não tiver outros insumos... A procuradora falou em encargos de depósito para exportação, se não me engano. Despesas de armazenagem, que a gente já tem jurisprudência, inclusive. Não, mas isso foi expressamente não admitido pelo despacho. Doutor André, de novo, se ficar algum insumo de fora, a parte que se sentir prejudicada, que embargue. Então eu estou não conhecendo o recurso e vou retirar essa parte aí porque realmente não tem trânsito em julgado. Então, concordo, assim, é a primeira vez que a gente está votando nesse sentido. E aí eu lhe pergunto, por que o senhor está não conhecendo, se não tem trânsito em julgado? Não é por extemporaneidade do paradigma. Não, porque o único insumo em discussão é o frete, que a gente está não conhecendo. E aí, tese, não lembro mais. Doutor... Perfeito. Agora eu entendi a sua linha de raciocínio e agora eu te acompanho. Se é só o frete, se o único insumo é o frete, e aí ele deu um paradigma que tratava do frete em outra situação.
É para não conhecer mesmo. Perfeito. Aí eu concordo. Mas peraí, deixa eu conferir essa informação. Peraí. Compete ao recorrente dizer quais são os insumos cujo crédito ele quer ver restabelecido ou revertido. Não faz sentido você ter um pedido que você não sabe o que é e você olha, então, 3.000 páginas de processo para saber o que foi pedido. Nesse caso, o recurso é da Fazenda, né? Olha que nós fizemos... Não, a gente fez isso na época, porque na época a discussão era outra. Gente, eu vou ler aqui o acordo do acordo recorrido, que foi decidido no acordo recorrido. Por unanimidade de votos, em dar provimento para reverter as glosas de A, contratação de mão de obra temporária alocada. Isso foi expressamente negado seguimento no despacho. Armazenagem, expressamente negado seguimento. C, frete dos insumos exportados, esse foi dado seguimento. Aí tem 2, por maioria de votos, em dar provimento para cancelar o gravamento da multa de ofício. Nada a ver com o Conselho de Insumos. E 3, por unanimidade de votos, em negar provimento para manter as demais glosas por falta de comprovação de sua essencialidade. Então essa tese vinga não conhecer, porque um processo cuida de frete na aquisição do transporte de insumos importados e o outro é transferência de produtos acabados. O que fica é só frete. E o frete é não conhecimento e eu retiro aquela questão. Ok? Obrigado, doutor Luiz. Eu que agradeço e acompanho o relator, agora feitas as ressalvas. Muito bom, senhor. Com o relator. O Jorge. O relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, então ficou por unanimidade de votos. Deu-se provimento parcial. Não conhecido por unanimidade, presidente. Oi? Recurso não conhecido por unanimidade. Conhecido, né? Não conhecido, não conhecido. Não conhecido. Totalmente? Tá. Recurso não conhecido por unanimidade de votos. Só isso? Muito obrigada. Obrigado, Uma doutor. boa tarde. Tchau, tchau. Vamos ao próximo. Quer fazer um intervalo, não, presidente? Tem um intervalozinho? 10 minutinhos? 10 minutinhos. 10 minutinhos, obrigada. Faltam muitos ainda, presidente? Pelo meu conta aqui, faltam 2 sustentações. Tá, Joia. Vai dar tempo. Não dá. O meu medo é alguém que veio e não poder ser julgado hoje. Obrigado. Ok, 16h30.